Pode haver pessoas usadas nos dons espirituais que não vão morar no céu. Por quê? Por deturpação do seu caráter. Só que todo cristão que tem o fruto do Espírito, esse será salvo. Essa é a diferença. Todo cristão que tem o fruto do Espírito, esse será salvo. Mas nem todo crente que é usado em dom espiritual, ele será salvo. A paz do Senhor Jesus, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esta pré-aula, aonde estaremos nesse tema Vivendo no Espírito, nesse primeiro trimestre do ano de 2023. Eu sou o evangelista Crisley e peço a você que curta, comente, compartilhe este vídeo e nos ajude a divulgar este trabalho da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Sabendo que estamos na reta final aqui, chegando agora na lição de número 12, temos mais uma lição pela frente aí para terminar esse primeiro trimestre do ano de 2023 com esse tema aí avivalista, né, para nossas vidas, para a nossa igreja, comunidade local, aonde hoje nesta aula de número 12 nós estaremos sendo mais incisivos aqui na questão de viver no Espírito. Então vamos aqui à nossa lição e o nosso texto áureo que está descrito aqui em Gálatas 5:22, que diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança." Esse vai ser o nosso tema aí, né? Nosso texto áureo desta lição, onde nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito, né? E dentro desse contexto, vivendo, aprendendo a viver aí, ou já concluindo a nossa vida aí, aqueles que já têm vivido desta maneira aí, vivendo no Espírito. A verdade prática, ela diz assim, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, nós iremos aí nesta questão, avivamento espiritual, né? Traz uma realidade de vida no Espírito. A gente vai contextualizar no decorrer da lição, mas pegando o gancho aqui dessa verdade prática, nós vamos ver que após o dia de Pentecoste, quando os apóstolos saem ali de dentro do cenáculo e aquela questão das línguas estranhas ela vem a chamar a atenção dos ouvintes, das pessoas que tinham ido para aquela festa, nós vamos ver que Pedro ali ele vai pregar a palavra do Senhor poderosamente naquele dia e vai acontecer um efeito muito grande, que é o quê? Aquela conversão de cerca de 3.000 pessoas. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos dos temas avivalistas, a gente sempre tem que ir em conta que todos nós estávamos mortos em pecados e ofensas. E quando Pedro ele prega e tantas pessoas que estavam mortas ali para Deus, agora elas nascem de novo no ato da conversão, da justificação do homem ali, da regeneração, nós vamos ver aí a conclusão do avivamento, que é o quê? Pegar alguém que estava morto e agora está vivo. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, do versículo 19 ao 25, que vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. O professor, é óbvio que na aula ele vai ler, né? A gente vai aqui na pré-aula aqui apenas mencionando no decorrer da lição. Vamos à importância aqui, os objetivos desta lição de hoje. A gente não pode perder o foco de quê? De alcançar êxito nos objetivos da lição. O professor que está preparando a aula e o aluno que está se preparando para estudar, fique ciente que a gente precisa alcançar os objetivos para um melhor aprendizado. Diz assim, ó, 1. Destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. 2. Apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E 3. Ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e caráter cristão.
A introdução aqui, ela vai dizer assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. O texto 1 aqui, que vai falar a vida no Espírito, e os dois versículos aqui que serão incisivos aqui nesta questão será em Gálatas 5,16, que está na sua revista aí. Aluno e professor, você frisa estes dois versículos aí e use-os bastante nesse primeiro tópico aqui da aula, que o tema aqui diz assim, ó: na Bíblia o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar em espírito, com um E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à vontade, subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da santa palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. No versículo de número 16, que é o primeiro que a gente está aqui, a revista está enfocando, vai dizer assim, ó: digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. O segundo versículo desse tópico aqui, que está em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos lá. A gente vai ver esses dois versículos aí, principalmente o de Gálatas, que vai ser até mais claro nessa questão aí, aonde vai nos dizer o quê? Para que nós venhamos andar em espírito, para não cumprir o quê? A cobiça da carne. A gente vai entender que após a regeneração, o novo nascimento, agora o Espírito de Deus habita em nós, e nós temos esta natureza espiritual habitando dentro de nós. Só que, ao mesmo tempo, este homem, ele vai ter uma guerra, porque a sua natureza, a natureza carnal, aquela que habita dentro dele ali, desde o seu nascimento, essa natureza carnal, ela vai lutar e perseverar contra essa nova natureza, aonde será o grande conflito dentro do homem, no interior humano, ao mesmo tempo que nós estaremos lutando para subjugá-lo, ou seja, trazendo as coisas espirituais para a nossa vida, ao mesmo tempo haverá uma luta do outro lado para que a cobiça, a concupiscência da carne, né, o desejo carnal, ele venha a ser cumprido, ou seja, o homem natural, ele deseja pelas coisas carnais. O homem espiritual, ele vai desejar pelas coisas espirituais. Então vai haver sempre essa balança aí daquilo que estiver sendo melhor alimentado, vai prevalecer na nossa vida espiritual aí. Então, o andar no Espírito, essa questão de andar no Espírito, ela vai nos trazer grandes benefícios para a manutenção da nossa vida espiritual para com Deus. O tópico aqui, né? O texto 2 desse tópico 1, que diz por quê? Por que andar em Espírito? Eu creio que o versículo seguinte aqui a revista ela continua enfatizando o versículo 16, mas se a gente for ler o versículo 17, eu creio que vai ter o melhor entendimento, tanto o 17 como o versículo 2 aqui do capítulo 8 de Romanos, que diz assim, ó, o nosso texto aqui: o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando em Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Aí vamos aqui. O versículo 17 diz assim, ó: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vamos aqui. O que o homem quer? O homem carnal, ele quer? Ele quer fazer as obras da carne. Só que quando há o novo nascimento, quando há a regeneração, a justificação, todo esse processo salvífico na vida do crente, agora nós temos aí uma questão. O final aqui do versículo 17 diz o quê? Para que não façais o que quereis. Então agora, se aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Então eu não posso mais andar a minha vida segundo a obra da carne, segundo o desejo carnal, segundo a natureza carnal. Então aqui nós vamos ver que este final, essa última parte desse versículo, deixa bem claro aqui que essa questão de um livre-arbítrio, aonde o homem pode pecar indiscriminadamente, e Deus, pela sua grandiosa bondade, há de salvar a todos, independente daquilo que fizerem, aqui já fica rechaçado. Se nós formos olhar o exemplo aqui, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 30, nós vamos entender aqui as questões, a vontade de Deus aplicada na nossa vida. O texto vai dizer assim, ó: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o cristão, a luta, por que andar em espírito? Porque a vontade daquele, não é a minha vontade. Há uma natureza espiritual agora habitando em mim. E essa natureza, ela necessita, para que ela sobreviva na minha vida, ela precisa ser alimentada pelas coisas do Espírito. Então há uma série de fatores determinantes para que eu consiga andar no Espírito. E esses fatores aí incluem a palavra de Deus, inclui a oração, inclui a comunhão, inclui a obediência. Então nós temos muitos fatores para que possamos continuar andando no Espírito. Por quê? Porque se andarmos no Espírito, aí o pecado, a morte, ela não terá domínio sobre nós. Então nós não seremos dominados. Nós temos aí um grande confronto pessoal, não é coletivo. Esse confronto é pessoal, de pessoa para pessoa. Por isso nós queremos na escola dominical conscientizar da importância de cuidar da sua vida espiritual. O texto 3 aqui, como andar, né? Como andar no espírito. Vamos lá. Não é fácil andar no espírito, infelizmente a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam ou entregam a vida a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Vamos lá. Nós temos aí uma série de textos que vai corroborar aqui. Então vamos pegar aqui. Eu tenho um texto aqui muito bom nesse sentido, de Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, que vai dizer assim, ó: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado,
em verdadeira justiça e santidade. Nós temos outros textos aí marcados aí na sua revista, professor e aluno. Esses versículos precisam ser lidos e falados na sua aula aí. Mas eu peguei este versículo de Efésios aqui, 4, do 22 ao 24, que vai falar do revestimento agora do quê? Do novo homem. Então, para como andar em espírito? Renovando a nossa mente. Renovando o quê? Você tem que colocar novas informações dentro da sua vida. Essas novas informações, elas vêm da onde? Da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há como subsistir, não há como existir espiritualmente falando. Você pode ser até um religioso, mas alguém com vida espiritual somente através da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, aos Efésios aqui, ele vai deixar bem claro aqui que nós precisamos revestirmos deste novo homem, desta nova criatura. E a palavra de Deus, ela vai ser essencial para isso. A síntese do tópico 1 é ter uma vida espiritualmente avivada e é andar no espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então não há uma cartilha, não há uma receita, não há uma determinada liturgia, mas sim é a palavra de Deus que vai dar todo esse suporte para essa questão aí. O tópico 2, e seu texto 1 aqui, carne versus espírito. Vamos aí, aqui é um confronto, né? Que muitos aí têm dificuldade de vencer. Vamos lá. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inicia para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreve: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e entre outros aí, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Aí nós vemos aí alguns textos aí, a gente pode até lê-los aí mais à frente. Essa luta da carne e do espírito, a gente tem que entender o seguinte: o pastor Rigonato, nosso pastor presidente, ele fala muito nessa questão da natureza e ele cita o exemplo de uma árvore. Digamos que no ato da conversão, né, você tinha aquela natureza carnal, você tinha uma árvore, né, ali que produzia vários frutos ali pecaminosos. E quando há o processo da regeneração, é como se ela fosse cortada no tronco, mas a raiz ainda está ali. E do lado dela cresce uma nova árvore ali, que ela vai gerar fruto, né? Vai gerar seu fruto ali, o fruto do Espírito. Enquanto você estiver alimentando essa sua nova natureza, vai estar ali o fruto bonito, a árvore frondosa, o tronco forte, né? Uma raiz sólida. Vai estar muito bem na questão que você alimenta com oração, com a palavra de Deus, essencial. Escola dominical tem um papel muito importante nessa questão aí, com jejum, com a comunhão com a igreja, com o culto doméstico. Então tem uma série de fatores aí que vai cooperar para isso. Só que, lembra que a gente acabou de falar aqui que aquela natureza foi cortada no tronco e a raiz ficou? A partir do momento que você para de alimentar sua nova natureza, aquela velha começa a brotar. Então, algum pecado que você ali venha não querer fazer, você vai cometer, você vai começar a pecar indiscriminadamente, até que quando percebe, voltou tudo como que era antes ou até pior. Então, é essa questão aí. Tem outra questão também. Vamos citar o exemplo de dois leões aí.
E isso o aluno da escola dominical, o professor, essa é a nossa missão, aqueles que são assíduos na escola dominical, transmitir essa informação para a igreja. Nós temos dois leões, o leão da carne e o leão do espírito. O leão que nós alimentarmos mais vai ser aquele que vai prevalecer. Só que tem uma questão aí. A natureza carnal, para ela progredir, para ela ganhar terreno na nossa vida, simplesmente nós não precisamos fazer mais nada, absolutamente nada. E a espiritual, ela exige que haja um trabalho, que haja ali uma incessante busca de comunhão com o Senhor através de tudo que a gente vem falando ao longo desta lição. Nós temos aí o texto que já foi até mencionado aí, mas nós vamos falar de novo em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e versículo de número 16, que diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Quando aqui a Bíblia usa a questão da concupiscência é desejo. Então é usado aqui no termo pejorativo, ou seja, é o desejo carnal, é o desejo pecaminoso, é o desejo errado. Então aquele que tem amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus, justamente por quê? Porque a carne e o espírito são dois opostos aqui que estão em luta aqui constantemente. O outro texto aqui que nós podemos usar, que vai servir muito bem para esse momento, Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que diz o quê? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos a questão de aqui não vos conformeis, há muitos intérpretes aí, aqueles que não são muito aprofundados, que vai dizer assim, não, é aquela questão de não se conformar com a situação, não. Quando Paulo escreve não vos conformeis com este mundo, aqui esse texto ele vai trazer o sentido, professor, aluno, de quê? De não tomar a mesma forma, de não trazer os elementos mundanos para dentro da igreja, de não trazer os elementos do mundo para a nossa vida, para que nós não venhamos nos assemelhar com o mundo. Então, não vos conformeis com este mundo é não tomar a mesma forma do mundo. Essa que é a questão aí. O texto 2, que vai dizer assim, as obras da carne. Em termos bíblicos do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificados em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisas semelhantes a essa. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que tais coisas cometem, não herdarão o reino de Deus. Então aqui é uma questão incisiva. E ainda mais, vamos ler um texto aqui em Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 7, que diz: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aí o 8, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui a questão carnal aqui, ela é uma inimizade para com Deus. João disse, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que fugir de todos esses caminhos aí que quer nos enroscar com este mundo, nos embaraçar com ele. Os textos aqui eles são bem claros e ele
e ele nos ajuda aqui a ter um bom entendimento nessa questão, principalmente desse texto. Ó. A gente separou um outro texto aqui, em Romanos também, Romanos capítulo 6, 7 e 8, professor e aluno, vai ajudar muito para termos um entendimento nessa lição. No capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 12, diz assim, ó: Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Então, para não obedecer aos seus desejos, para que os desejos humanos carnais eles venham tomar conta da nossa vida. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra que nós temos que vencer a cada dia aí. A síntese do tópico 2 é: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente. É a maior. Texto, tópico 3, texto 1, né? O avivamento pelo fruto do Espírito. Vamos lá. Fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo e não ter benignidade. Bondade é uma temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, que essa questão do fruto do Espírito, você vai ver que nós usamos no singular fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a evidência do caráter de Cristo em nós. Você pode anotar isso, professor, aluno, e usar aí na sua aula. O fruto do Espírito é a evidência do caráter de Cristo em nós. Então, evidenciado o caráter de Cristo em nós, não há como você ter um adjetivo e não ter o outro. Porque a fonte é o Espírito Santo, que é Deus. O caráter é de Cristo, então o caráter de Cristo ele não é dúbio. O caráter de Cristo ele é reto. Então eu tenho que ter paz, tem que ter longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, mansidão, fé, amor, paz. Todas essas características, assim como foi usado o exemplo aqui de uma mexerica, por exemplo, ela é um fruto só que tem vários gomos, ou seja, tem ali, né, dentro aqueles gomos que faz um fruto só, que é a mesma coisa. A fonte é Deus, o caráter é de Deus. Quando nós falamos o homem segundo a imagem e a semelhança de Deus, são na sua característica aqui, né, espiritual e do fruto do Espírito. Aqui vai falar aqui nesse primeiro texto sobre dons e sobre o fruto do Espírito. Vamos lá. Aqui na igreja de Corinto, aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele vai nos dar um bom entendimento. Ó. A igreja de Corinto, para quem conhece a história, era uma igreja que todos os dons espirituais tinham, era uma igreja que acontecia os milagres, mas a gente vai ver aqui, ó, que dom espiritual, diferente do fruto do Espírito, vai mudar nessa questão que eu vou falar agora. Pode haver pessoas usadas nos dons espirituais que não vão morar no céu. Por quê? Por deturpação do seu caráter. Só que todo cristão que tem o fruto do Espírito, esse será salvo. Essa é a diferença. Todo cristão que tem o fruto do Espírito, esse será salvo.
Mas nem todo crente que é usado em dom espiritual, ele será salvo. Então nós temos aí essa questão. Pega o exemplo aqui, a igreja de Corinto. Ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque a não podieis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Então era uma igreja que tinha milagres espirituais, não fazendo apologia ao não uso dos dons, mas nós não podemos enaltecer os dons acima do caráter. Essa que é a questão que uma igreja ela não pode ser dirigida por dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas importantes na obra do Senhor. Só que ela não pode dirigir a igreja. E aqui a igreja de Corinto ela vai estar aqui para nos dar este exemplo. Era uma igreja que não podia ouvir uma palavra pesada, como Paulo diz, eram crianças espirituais, apesar de serem usadas nos dons, por quê? Porque havia inveja, havia divisões, havia dissensões. Então era a igreja que o fruto do Espírito não estava nela. E esse era o problema a ser corrigido na igreja de Corinto aí. Vamos lá. Os 9 aspectos do fruto do Espírito na Bíblia. Amor é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Então, o amor de Deus, um amor que excede todas as coisas, é este amor que está contido no fruto do Espírito, não um amor que se escolhe a quem deve amar. Eu amo esse ou aborreço aquele, não. É um amor ali trazido a todas as pessoas. Vamos aqui, gozo, rara, né? É a alegria produzida pelo Espírito Santo. Esta alegria aqui, ela independe das situações e das circunstâncias da vida. Mesmo num momento difícil, aquele que tem o fruto do Espírito, ele ainda consegue se alegrar, porque a fonte da alegria é o Senhor aqui. Mais um tópico, mais um aqui. Além da alegria, paz. A paz que o Senhor deu, né? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a paz que Jesus deixou. Jesus deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Essa paz que o Senhor dá, tudo está em guerra e a pessoa, o cristão, ele consegue ter paz, ele consegue ter tranquilidade, ele consegue viver ali mediante a todo turbilhão, todas as tempestades, ele consegue ter paz. Aí o próximo aqui, longanimidade, a pessoa de longo ânimo, de um pavio longo ali. Aqui, ó, paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Benignidade, bondade, é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. São características importantes. Bondade aqui refere-se àquele que é bom, ó. Aqui fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão, diz aquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, pessoa dócil. Temperança, que quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com outros, com situações e fatos diversos na vida. Entenda só, o fruto do Espírito aqui, ele tem aqui dentro das suas características o relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Então esse caráter aqui espiritual, ele será provado diante do nosso relacionamento com as pessoas, crentes e não crentes, em todas as esferas, seja você na escola, na universidade, no trabalho, na família, na igreja local, na vizinhança, em todos esses lugares será manifesto o fruto do Espírito que evidencia, mais uma vez eu repito, o caráter
de Cristo em nós. Vamos lá, o último texto aqui, né, o texto 3, que diz: contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Viver na plenitude do Espírito tem uma vida verdadeiramente avivada. Então, entenda, nós que somos pentecostais, entenda bem isso daí. O fruto do Espírito na nossa vida. Os dons espirituais, aquela ferramenta a qual Deus lhe emprestou, aquela que você está pedindo para Deus lhe emprestar na sua obra, só terá valor salvífico para nós mesmos se nós tivermos o fruto do Espírito. Talvez você pergunte aí do outro lado: eu posso ter uma característica aqui e a outra não? Não, porque a fonte é uma só. É fruto do Espírito, não são frutos. É o fruto. Porque o fruto evidencia caráter. E esse caráter é o caráter cristão. O caráter cristão ele é reto. Então assim conseguimos aí chegar ao fim desse tópico. Vamos aqui à síntese do tópico 3. O uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Chegamos à nossa conclusão, irmãos. Vamos lê-la aqui. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Muito obrigado você que chegou até aqui. Deus abençoe e que tenha uma riquíssima aula no domingo ou dia posterior a qual vocês estiverem tendo a sua escola bíblica aí. Que possa curtir, comentar, compartilhar para que esse trabalho venha alcançar muitas outras vidas. Muito obrigado em nome de Jesus.